Olá a todos, eu me chamo Ana Júlia, sou discente do curso de Licenciatura em Geografia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no campus de Vitória da Conquista. Estou muito feliz de estar aqui representando no 6º Fórum Internacional do Semiárido, sobre uma temática muito importante, que trouxe mudanças em todos os campos da sociedade, que foi o coronavírus, né? E diante de tudo que o coronavírus causou, eu não posso deixar de falar sobre essas causas, sobre essas consequências. E o título que dá nome ao meu trabalho é Coronavírus e sua completude, que está no campo da geodiversidade, meio ambiente e saúde. Na introdução, eu discuto, né, que a pandemia do novo coronavírus ele correspondeu a um movimento de acontecimentos sucessivos que impactaram a todos os seres vivos do planeta, mesmo que de forma indireta, promovida pela globalização que, segundo estudiosos, não possibilita seus benefícios a todos, mas no que se refere à transmissão de um vírus mortal, realiza muito bem seu papel. As mortes, as sequelas, os medos, as mudanças climáticas, todos esses fatores foram consequências de um vírus que ainda tem sua origem estudada. Nos antecedentes, né? Nos antecedentes, eu trago que as nações mundiais, desde a última década, vêm enfrentando uma série de problemas em suas conjunturas políticas, econômicas e sociais, devido a acontecimentos que abalaram o mundo, sendo estes internos e ou externos. No caso do Brasil, que representa grande parte das exportações de produtos primários no mundo, sentiu sua hegemonia abalada com o escândalo de papelões achados em carne de frigoríficos, desencadeando na Operação Carne Fraca, que afetou a exportação de tal produto para seus principais parceiros comerciais, China e Europa. Os Estados Unidos, que de forma não diferente, enfrentam instabilidades em seus mais amplos setores diante da ameaça de perder o cargo de maior economia do mundo para a China, que de forma bastante acelerada parece merecer esse título. Aqui eu coloco uma nota de rodapé que é importante destacar. Uma potência desenvolvida leva em conta não apenas leva em conta só apenas a questão econômica, a questão de desenvolvimento, não a questão da qualidade de vida da população, que é algo muito importante que deveria ser levado em consideração. Aqui, o antes de um início sem fim é um subtítulo que eu coloco no artigo que eu acho de suma importância. Aqui eu discorro que no ano de 2020, matematicamente falando, se refere ao início de uma década, e, de acordo com estudiosos, seria o início de uma vivência no mundo mais desenvolvido, que eu citei anteriormente, né? Aquele tipo de desenvolvimento econômico, e não de desenvolvimento de uma vida mais adequada, de uma vida digna, provocada pelo deslanchar da tecnologia em todos os ramos. Porém, a bonança não passou de expectativas, e, como resposta dessas relações, um vírus que aparentava e que todos desejavam ser aparentemente chinês tomou proporções globais e, junto dele, o desconhecimento do que se tratava aqueles sintomas aparentemente gripais e muitas vezes fatais. Com a propagação do vírus e o número considerável de mortes que se fazia diariamente, foi solicitado pelos órgãos competentes de saúde o confinamento do máximo de pessoas possíveis em suas casas, sendo permitida apenas a saída daqueles que exerciam funções essenciais, como trabalhadores em hospitais, etc. Com a presença de grande parte da população confinada, o consumo de bens reduziu drasticamente, provocando, talvez, o único benefício desse período, que foi a diminuição de lançamentos de gases prejudiciais à saúde, o que provocou um salto significativo no processo de preservação do planeta. Como exemplo desse progresso, foi analisada a cidade de Curitiba, no Paraná, com a emissão de CO2, analisada pelos anos 2019 e 2020, sendo esse último o pico de casos confirmados da doença e de mortes, de acordo com a OMS. Tal pesquisa foi elaborada por Max Anges, pelo professor Francisco Mendonça e pela aluna Yasmin Forigo, da Universidade Federal do Paraná. Aqui a gente tem um gráfico que trata da demonstração das emissões de CO2 em toneladas pelos carros em Curitiba, no Paraná, nos períodos de 2019 e 2020.
Aqui a gente pode analisar que o período de 2020 foi um período em que as emissões de CO2 tiveram uma redução muito significativa em comparação com as emissões do período de 2019. O cenário que se formava em todo o mundo era assustador. Estabelecimentos fechados, ruas vazias, sirenes com barulhos alarmantes avisavam que era hora de retornar para casa e, o mais temido, o número de mortes cada vez maior. No Brasil, país que ocupa o ranking de segundo país com maior número de mortes, cerca de 670.459, houve dias em que a média do número de mortes ultrapassou a casa dos 4.000, dados esses da Organização Mundial de Saúde do ano de 2022. Aqui a gente traz um outro gráfico que demonstra os países que estão na lista dos 10 maiores em número de mortes por coronavírus. O maior a gente pode analisar que é a Rússia, fator esse talvez pela sua grande extensão territorial. A fonte também da OMS de 2022. Como alternativa para encarar a nova realidade, a utilização da internet e de seus mecanismos para a realização de tarefas do trabalho e escolar se fez muito presente na sociedade. Para isso, se viu um crescente aumento na criação de programas, aplicativos, vídeos expositivos, dentre outros mecanismos, para melhor atender às necessidades que surgiram. As aulas passaram a ser ministradas de forma online, o que exigiu que estudantes e professores enfrentassem um desafio para se encaixar no funcionamento de tais tecnologias. Já no desenvolvimento da vacina, eu trago que, com a realização de estudos e testes a todo vapor por parte da ciência em todo o mundo, a vacina para a prevenção da Covid-19 é desenvolvida e distribuída ao mundo, na velocidade proporcional ao desenvolvimento econômico de cada país. Porque a gente sabe que, por conta dessa questão do capitalismo, países mais desenvolvidos economicamente, eles vão ter acesso aos bens mais rápido. O continente europeu, por exemplo, intensificou a distribuição de doses em todos os seus países, sendo a Inglaterra o primeiro país a aplicar a dose. O imunizante utilizado foi fabricado pela parceria entre a farmacêutica estadunidense Pfizer e a empresa de biotecnologia da Alemanha BioNTech. Eu trago que as consequências que ficaram no mundo todo a respeito da pandemia foram muitas, compreendendo desde o descobrimento de desigualdades sociais alarmantes ao redor do planeta, até conflitos ideológicos enfrentados à necessidade ou não de máscaras até hoje. Essa última foi responsável por conflitos físicos que desencadearam em término de amizades e discussões familiares. As pessoas até o final de 2019 não imaginariam que o vírus de origem, que ainda causa especulações, surgido no interior da China, iria causar a morte delas ou a de parentes. Ainda hoje existem pessoas que não conseguiram encarar a realidade de volta, se é que é a mesma. Número de pessoas que ainda vivem confinadas em casa, sem a luz do sol, pessoas que desenvolveram doenças crônicas como ansiedade e depressão, revelando não haver apenas mudanças no meio físico da sociedade, como diminuição das emissões de CO2, mas também e sobretudo mudanças internas e pessoais que são ainda piores pelo fato de ser os indivíduos, em ações individuais e coletivas, que constroem a sociedade. Se esses indivíduos não vão bem, as sociedades também não. Essas foram algumas das referências bibliográficas que eu utilizei no trabalho, e é isso. Muito obrigada.